Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar o nosso estudo da acentuação gráfica. Falamos das regras gerais. Aliás, falamos de tonicidade, depois falamos de regras gerais. E quando eu falei das regras gerais para você, eu falei que 1, toda proparoxítona é acentuada, 2, acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, e 3, não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, em. A gente já bateu um papo sobre isso, a gente já trocou uma ideia acerca deste assunto. Agora a gente tem que falar de regras especiais, até porque, deixa eu te falar uma coisa, o que a gente estudou até agora dá conta de mais de 90% da acentuação gráfica da língua portuguesa. Mais de 90% da nossa acentuação gráfica cabe nas regras que a gente já estudou. Agora, o que resta, esse 10%, ele é bem explorado em provas. Então, por isso, a gente precisa falar deles também por meio das regras especiais. Vem cá comigo na tela, por gentileza, que olha lá. Regra especial número 1. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Eu acho, tá? Eu acho que a palavra monossílabo é autoexplicativa, né? Mas se por acaso você não entendeu o que é um monossílabo, é uma palavra que só possui uma sílaba. E esse monossílabo é tônico. Elias, mas todo monossílabo já não é tônico? Não, eu já até falei isso para você agorinha. Existem palavras monossilábicas que são átonas, como as preposições, os pronomes oblíquos átonos. Aí a pessoa pega e fala, Elias, mas após é uma preposição, e após, até, são preposições acentuadas. Mas elas não são monossilábicas, cristão. Eu tô falando de preposições monossilábicas. Tudo bem? Beleza? Então olha só. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Exemplo chá, exemplo fé, exemplo só, exemplo pá, exemplo pé, exemplo pó, beleza? E cuidado, monossílabo tônico não é palavra oxítona. Beleza? Isso é uma discussão grande entre os gramáticos para saber se existe uma correlação entre palavras que são monossílabos e palavras que são oxítonas. E não há consenso sobre isso. Por isso, considerando as regras de acentuação gráfica, você sempre separa, tá? Primeiro porque são regras diferentes. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Veja que o em não aparece aqui. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Elias, mas tem o vem com acento. Mas não é nessa regra. É lá na regra dos acentos diferenciais. Então, regra das oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em. Regra dos monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Zé Fini. Beleza? Então, primeiro, monossílabo tônico não é a mesma regra das oxítonas. A banca vai tentar fazer isso aqui com você, ó. Acentuam-se pela mesma regra a palavra rapé e pé. Errado. Porque essa aqui é a regra das oxítonas, essa aqui é a regra dos monossílabos tônicos. Tudo bem? Beleza? Então tenha isso bem claro na sua cabeça. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Olha a próxima. Acentuação gráfica, regra especial 2. Acentuam-se os ditongos abertos el, ei e oi. Elias, o que é um ditongo aberto? A gente fala que, classicamente, na nossa língua portuguesa, nós temos 5 vogais, né? A, E, O, A, E, I, O, U. A gente fala classicamente que temos 5 vogais. Só que, na verdade, nós não temos 5. Nós temos 7 vogais. 7. Porque existe o A, o E e o E, aberto. E, fechado. I, O, aberto. O, fechado, e U. Isso pensando em vogais orais, porque se nós pensarmos ainda nas vogais nasais, aí nós temos mais 5 vogais. An, e, I, O, U. Ou seja, do ponto de vista fonético, nós não temos 5 vogais, e sim 12 vogais. Legal? Beleza? Queridos, o que acontece? Quando eu falo em ditongo aberto, primeiro, ditongo, 2 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. El é aberto, não é eu. Ei é aberto, não é ei. Oi é aberto, não é oi. Tudo bem? Só que eu só vou acentuar esses ditongos abertos
quando eles estiverem em posição oxítona. Isso aqui, inclusive, foi um incremento do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Vem cá comigo na tela, por gentileza. Porque, olha só, se eles estiverem em posição oxítona, legal? Chapéu, pastéis, corrói. Só se estiverem em posição oxítona. O novo acordo ortográfico mudou essas palavras aqui, ó, porque antes a regra dizia o seguinte, que acentuam-se os ditongos abertos el, e e oi, independentemente da posição. Independentemente da posição do ditongo aberto. Só que agora não é mais assim. Se a posição for paroxítona, o acento é perdido. Olha só. Ideia. Boy. Veja que é o ditongo aberto ei e oi, só que ele está em qual posição? Posição paroxítona. Por isso que ideia perdeu o acento, geleia perdeu o acento, europeia perdeu o acento, boia perdeu o acento, joia perdeu o acento, androide perdeu o acento. Tudo bem? Então esses ditongos abertos el, e e oi apenas quando estiverem em posição oxítona. Detalhe, palavras como céu e réu, que possuem o ditongo aberto e que são palavras monossílabas, beleza? Só que essas palavras aqui, elas estão na mesma regra, tá? Mesma regra. Porque talvez alguém aí vai pensar, vendo uma palavra como céu, como réu, e pensar, nossa, aqui não é regra dos monossílabos tônicos, não. Não, regra dos monossílabos tônicos são aqueles monossílabos terminados em A, E, O, só. Agora, a partir do momento em que eu trabalho céu e réu, eu estou falando da regra dos ditongos abertos. Elias, mas é só quando estiver em posição oxítona e você pediu para desconsiderar as oxítonas lá na regra especial número 1. Lá na 1. Na 2, junta céu e réu, isso na mesma regra de chapéu, pastéis e corrói. Legal? Legal. Vem cá comigo na tela de novo. Regra especial 3. Acentuam-se as vogais I ou U quando forem a segunda vogal de um hiato. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Pega para mim a palavra saúde. Se eu faço a separação silábica da palavra saúde, o resultado é esse aqui, ó. Sa-u-de. Se eu pego uma palavra como a palavra país e faço a separação silábica, o resultado é esse aqui, ó. Pa-is. Primeira coisa, duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso já falamos hiato. Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso hiato, já falamos sobre isso. A vogal U é a segunda vogal desse hiato em saúde. A vogal I é a segunda vogal desse hiato na palavra país. Por isso, saúde é acentuado, país é acentuado. Porque eu acentuo as vogais I ou U quando elas são a segunda vogal de um hiato, que é o que está acontecendo aqui agora, beleza? Então, peraí. Quando a gente fala de regra do hiato, 1, não vale para qualquer hiato. 2, as vogais que receberão um acento são as vogais I ou vogal U, não serve para outra vogal. E terceiro, a vogal precisa ser a segunda vogal do hiato. Não adianta ela ser a primeira. Se ela for a primeira, não resolve. Beleza? Por que eu tô te falando isso aqui, ó? Se eu pego uma palavra como sabíamos, aí a pessoa quer dizer pra mim que aqui é a regra do hiato. Em sabíamos existe um hiato. Olha só. Sabíamos. Existe um hiato? Claro que existe. Estamos vendo aqui, ó. Olha o hiato. Só que veja que a vogal I é a primeira vogal do hiato, não é a segunda vogal do hiato. Então, queridos, o que acontece aqui? Não é a regra do hiato. Isso aqui é a regra das paroxítonas. Tudo bem? Beleza? De maneira semelhante, se eu pego uma palavra como a palavra judiciário, faço a separação silábica da palavra judiciário. Eu faço essa separação aqui. Queridos, repare, existe um hiato nessa palavra? Existe, eu não estou dizendo para você que não existe um hiato.
A segunda vogal do hiato é a vogal A. Então é a regra do hiato? Não. Isso aqui é o quê? Uma paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. É isso que importa. Tudo bem? Beleza? Coloquei para você aqui, ó, AO, que esse AO quer dizer o quê? Acordo ortográfico. Beleza? Porque o acordo ortográfico, ele trouxe uma inovação dentro da regra do hiato, que é o seguinte. Se eu pego uma palavra como feiura e faço a separação silábica, o meu resultado é isso aqui, ó. Feiura. Feiura já teve acento, tá? Feiura já teve acento. Esse acento foi perdido. Por quê? Qual que foi o entendimento do novo acordo ortográfico? Eu tenho aqui um hiato? Tenho. Mas esse hiato, ele está antecedido por ditongo, tá certo? E esse hiato está em posição paroxítona, tá certo? Como é que então que é essa regra, Elias? A palavra feiura tinha acento, mas o novo acordo ortográfico falou pra gente o seguinte: quando houver um hiato antecedido por ditongo e este hiato estiver em posição paroxítona, o acento deve ser retirado. Ou seja, em feiura, eu tenho a seguinte situação: um hiato, tá vendo? Antecedido por ditongo, tá vendo? E esse hiato está em posição paroxítona. Por isso a palavra feiura perdeu o acento. Elias, qual palavra não perdeu o acento nessa brincadeira? A palavra Piauí. Se eu faço a separação silábica da palavra Piauí, o meu resultado é esse aqui, ó. Pi. Au! I. Veja que eu tenho o hiato. Tá vendo o hiato? Esse hiato antecedido por ditongo, beleza? Esse hiato antecedido por ditongo. E esse hiato está em posição oxítona. Por isso o acento dele foi mantido. Então, peraí, se o hiato for antecedido por ditongo e estiver em posição paroxítona, perde o acento? Perde o acento. É o caso de feiura, é o caso de baiuca, beleza? É o caso de meiuca. Se houver um hiato antecedido por ditongo e esse hiato estiver em posição oxítona, aí o acento é mantido? É mantido. Elias, se for um hiato antecedido por ditongo em posição proparoxítona, o acento é mantido? Óbvio, porque toda proparoxítona já é acentuada. Tudo bem? Vem cá comigo na tela então, porque falamos da regra especial número 3, que é a regra dos hiatos. Essas regras especiais, elas são muito importantes porque nas provas, eles sempre gostam de cobrar uma ou outra delas, então você precisa ficar ligado em relação a elas. Agora vem cá, porque eu quero trazer para você, ainda falando de regras especiais, a regra dos acentos diferenciais. Eu quero trabalhar com você aqui os acentos diferenciais. Lembrando que, por conta do novo acordo ortográfico, alguns foram retirados e outros foram mantidos. Isso é importante por quê? Porque o que cai para você em prova com frequência são os mantidos e não os retirados. Qual que é a ideia de um acento diferencial? Diferenciar? Mas a ideia, pessoal, porque, por exemplo, eu não posso falar que o acento de secretária e secretaria, eu não posso falar que o acento dessa palavra é um acento diferencial. Por quê? Porque ele, obviamente, mostra que uma palavra é secretária e a outra palavra é secretaria. Só que a pronúncia foi alterada nesse caso, beleza? A pronúncia foi alterada nesse caso, a sílaba tônica foi alterada nesse caso. Quando a gente fala acento de e e é, não existe acento diferencial da conjunção e para o verbo é. Pronúncia diferente, beleza? Acento diferencial, ele parte do pressuposto de que as palavras são exatamente iguais, beleza? Elas são exatamente iguais. E o acento viria para diferenciar essas duas palavras, tudo bem? Vem cá comigo então na tela, pelo seguinte fato. Quais acentos diferenciais foram retirados? O de para, porque antes, para preposição sem acento, para verbo com acento. Acento retirado. Pelo, preposição mais artigo sem acento. Pelo, substantivo, pelo do gato, pelo do cachorro, com acento. Acento retirado. Pela e pela. Pela, preposição mais artigo, pela do verbo pelar. Acento diferencial retirado.
Pera, do português arcaico, preposição mais artigo. Do português arcaico, não do português contemporâneo. E pera, fruta, acento retirado, beleza? Polo e polo, aqui você tinha de novo preposição mais artigo do português arcaico e polo, de polo sul, polo norte, polo da pilha, acento diferencial retirado. A ideia do novo acordo foi mais ou menos a seguinte. Em todos esses casos, essas palavras, elas entre si já são diferenciadas pela classe gramatical. Uma é preposição, outra é verbo. Uma é preposição mais artigo, a outra é substantivo. Uma é preposição mais artigo mais verbo. Uma é preposição mais artigo mais substantivo. Então o que acontece? A classe gramatical já diferenciava e por isso o acento foi retirado. A ideia de manter o acento diferencial nesses casos aqui partiu do seguinte pressuposto: pertencem à mesma classe gramatical. E aí, por isso, o acento deveria diferenciar essas palavras. Essa é a ideia. Você vai ver que a ideia não vai funcionar 100%, mas essa é a ideia. Porque vem cá, vamos falar dos mantidos porque eles é que caem sempre. Olha lá. Tem sem acento e tem com acento. Ambos são verbos. Tem sem acento é um verbo na terceira pessoa do singular. Ele tem. Tem com acento é um verbo na terceira pessoa do plural. Eles têm. Vem sem acento e vem com acento. Dois verbos. Esse vem aqui, lembrando, é do verbo vir. Beleza? É do verbo vir. Vem sem acento. Terceira pessoa do singular. Ele vem. Vem com acento. Terceira pessoa do plural. Eles vêm. Beleza? Então aqui o acento diferencial existe para diferenciar o singular e o plural. Lembrando que isso aqui vale também para formas verbais derivadas de ter e derivadas de vir, beleza? Por exemplo, existe mantém com acento agudo, existe mantém com acento circunflexo. Existe intervém com acento agudo, existe intervém com acento circunflexo. Qual que é a diferença, Elias? Mantém com acento agudo, terceira pessoa do singular, ele mantém. Mantém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural, eles mantêm. Intervém com acento agudo, terceira pessoa do singular. Intervém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Elias, mas calma aí. Por que no caso de tem e vem, eu coloco ou retiro o acento, e no caso de mantém e intervém, eu alterno o acento? Pelo seguinte fato, para comigo e pensa. Olha para o primeiro verbo, tem e vem. São monossílabos. Monossílabos tônicos terminados em "em". Eles deveriam ser acentuados? Não, ele não deveria ser acentuado. Eu coloco um acento só para diferenciar, tá bom? Mantém com acento agudo e intervém com acento agudo. Peraí, mantém, oxítona terminada em "em". Intervém, oxítona terminada em "em". Assim como armazém, assim como além, assim como vintém. Então essa palavra já deveria ser acentuada, porque está na regra das oxítonas. Então ela já vem de fábrica acentuada. Eu troco o acento para marcar a flexão singular plural. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Aqui, eu tenho que pensar na regra dos monossílabos tônicos. Por isso, um sem, um com. Aqui é a regra das oxítonas. Todos com, eu só alterno o acento. Vem cá comigo na tela de novo. Pode e pôde são dois verbos. Aqui, pode. Terceira pessoa do singular. Ele pode. Opa, perdão. Aqui agora não é singular plural. Vacilei. Pode e pôde. Ele pode. Verbo no presente. Ele pôde. Verbo no pretérito. Então agora o que muda aqui não é a concordância verbal. O que muda aqui agora é o tempo verbal. Elias, mas a pronúncia desses dois verbos é diferente. Pode, pôde. Então esse acento também é diferencial? É, porque apesar de a pronúncia ser diferente, pode e pôde, os dois são verbos, as duas palavras são paroxítonas. Então, como as duas são paroxítonas, não é igual secretário e secretaria,
que eu estou mudando a sílaba tônica, muda a separação silábica, não é a mesma coisa, tá certo? Então por isso eu preciso do acento diferencial, só que aqui marcando presente pretérito. Legal? Então com isso, olha só o que a gente tem. Tem com acento, tem sem acento, 2 verbos. Vem sem acento, vem com acento, 2 verbos. Pode com acento, pode sem acento, 2 verbos. Respeitando a regra que, se são classes gramaticais diferentes, o acento é retirado. Se são classes gramaticais iguais, o acento é mantido. Só que existe uma exceção. Qual é a exceção? Por. O acento diferencial de por foi mantido. Mas, aqui eu tenho classes gramaticais diferentes. Por sem acento é uma preposição. Ao passo que por com acento é um verbo. Beleza? Que pode ser um verbo, claro, ele vai pôr os pratos na mesa. Pode ser um verbo, ou esse verbo pode ser transformado em substantivo, como por exemplo, pôr do sol. Aí nesse caso tem acento também, beleza? Agora o que não vai ter acento nunca é o por preposição. Ele passa por aqui todos os dias. Esse por é sem acento porque ele é só e somente só preposição. Tudo bem? Beleza? Falamos dos acentos diferenciais, vamos seguir? Vamos seguir. Acentos em vogais redobradas, todos retirados, tá? Todos retirados. Vou, vem, enjoo. Essas vogais aqui repetidas, elas fazem com que essas palavras sejam paroxítonas, tá? Vou é vou, o. Vem, enjoo. Eu separo essas vogais e elas são paroxítonas. E aí o que acontece? Elas geravam paroxítonas que já são terminadas em o, terminadas em, terminadas em o. Por isso que elas perderam o acento. Então vou, vem, enjoo, todos perderam o acento. Aliás, esse foi um pensamento unânime dentro do novo acordo ortográfico. Por exemplo, por que ideia perdeu o acento? Não é só porque alguém acordou querendo tirar o acento de ideia. É porque se eu separo ideia, ideia é uma paroxítona terminada em a. E lá na regra primeira, nas regras gerais, a gente sabe que paroxítonas terminadas em a não devem ser acentuadas. Por isso que ideia perdeu o acento. Por isso que joia perdeu o acento. Por isso que feiura perdeu o acento, vai cair na mesma regra, tá certo? Por isso eles tentaram levar para a regra geral essas palavras. Vem cá comigo na tela de novo. Exceções dentro da acentuação gráfica. Agora eu quero que você pare e antes de começar, eu quero que você pare e pense numa coisa comigo extremamente importante. Se é exceção, não tem regra. Isso parece meio óbvio, mas algumas pessoas ficam tentando colocar regra naquilo que é exceção. E se você tenta colocar regra naquilo que é exceção, você está fazendo o seu trabalho ficar ainda mais difícil do que ele já deveria ser. Porque em vez de você aceitar que é uma exceção, você está querendo botar uma lógica no negócio que é uma exceção. Entenda como uma exceção. E exceção é exceção. Não há regras para exceções. Tá bom? Vem cá comigo. Primeira exceção. Regra do hiato. Não são acentuadas as vogais I ou U quando formam um hiato e são seguidos de M, N, NH, R ou Z. Exemplo. Juiz. Veja que juiz, eu tenho hiato? Tenho hiato. Esse hiato, ele existe? Existe. Mas o I está seguido de Z, então eu não coloco o acento. Beleza? Ruim. Ruim. Detalhe, viu? A pronúncia de ruim é ruim e não ruim. Beleza? A pergunta é, a pronúncia é ruim e não ruim. Ruim. Essa é a palavra. Tá bom? E veja aqui, ruim. Existe um hiato? Existe. Mas veja que o I do hiato está seguido da consoante M. Por isso não colocamos o acento. Ruir. Existe o hiato? Existe. Só que veja que esse hiato está seguido da consoante R. Por isso não há acento. Beleza? Constituinte. Existe o hiato? Existe o hiato. Só que a vogal I
está seguida da consoante N? Está seguida da consoante N. Então, por esse motivo, nós não colocamos o acento. Então, juiz, ruim, ruir, constituinte, são palavras que não são acentuadas, legal? Agora um detalhe extremamente importante. Juiz não possui acento, mas juízes possui acento. Juiz não possui acento, mas, raiz não possui acento, mas raízes possui acento, beleza? Por que isso acontece? Se eu separo a palavra juízes, o meu resultado é esse aqui, ó. Juízes. O que eu quero te mostrar em outras palavras? É que a letra I se livrou do Z, beleza? A letra I se livrou do Z. Então, por isso, o acento passa a existir. Raízes. Raiz não possui acento, por quê? Porque o I está junto com o Z. Agora, em raízes, raízes. Veja que o I se livrou do Z, por isso que raízes é acentuada. Tudo bem? Veja que raízes é acentuada. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Tranquilo? Perfeito. Agora vem comigo em rainha. Eu te falei que, ó, se eu separo rainha, o meu resultado é qual? Rainha. Isso vale para rainha, vale para campainha, beleza? Repare comigo. O meu hiato, ele está seguido de NH, certo? Certo. Mas as pessoas querem fazer o seguinte. Elias, mas rainha segue a mesma situação de raízes, de juízes. Porque o I se livrou do Z, o I se livrou do NH. Primeira pergunta que eu quero te fazer. É possível o I se livrar do Z? É possível o I se livrar do Z. Agora, você já viu em algum momento, numa separação silábica com NH, a vogal anterior não se livrar do NH? Você já viu alguma vez aparecer a vogal, o NH e eu continuo a sílaba? Não existe isso, amigo, amiga, inteligência rara do planeta, beleza? E sobretudo, eu falei pra você o seguinte, que eu estou falando de exceções, e não tente transformar em exceções aquilo que é regra, não tente colocar regra naquilo que é exceção. Rainha é rainha, juiz é juiz, aqui é Z, aqui é NH, são situações diferentes. No caso de juiz, ruim, ruir, constituinte, veja que em todos eles, junto da vogal do hiato, há consoante Z, M, I. Junto das consoantes, junto das vogais, existe a consoante. Rainha, eu tô falando de exceção, cara. Então concentra. Não vem comparar rainha com juízes. Aqui é outra situação. Rainha, não vai ter como você enfiar esse NH na separação silábica junto do I. Não vai ter como. E são situações diferentes. Na verdade, o que acontece aqui é por conta da nasalização do som do I. A nasalização de constituinte acontece também em rainha, porque esse I é nasal, beleza? E aqui esse I não é nasal, esse I é oral. Mas independentemente disso, não tenta ficar botando regra naquilo que é exceção. Coloque que na regra do hiato, de maneira alguma, eu vou acentuar o hiato se esse hiato for seguido de M, N, NH, R ou Z. Lembrando que no caso do Z, pode ser que eu faça flexão no plural, e aí na flexão do plural, sim, vai acento. Tudo bem? Vamos comigo? Vamos comigo. Opa! Antes então aqui de sair dessa parte, era para ter mais uma tela? Vou pegar aqui um cantinho, que eu quero te lembrar só mais uma exceção. Que é essa palavra aqui, ó. Hífen. Hífen, meus amigos, hífen. Se eu faço a separação silábica, o resultado é esse aqui, ó. Hífen. É uma paroxítona não terminada em A, E, O, em. Por isso, essa palavra ela é devidamente acentuada. Tá certo? Por isso, essa palavra é devidamente acentuada. E aí, meus amigos, o que acontece? E o que você precisa ter em mente em relação a uma palavra como hífen? Essa palavra, ela pode ser flexionada no plural. Claro que pode. Como seria a flexão de plural da palavra hífen?
hífens. E se eu faço a flexão de plural da palavra hífens, olha a minha separação. Hífens. E agora, na flexão de plural, aparece a terminação ENS. A terminação ENS, que aparece para você lá nas oxítonas que são acentuadas. Para você observar isso num quadro comparativo, pega a palavra armazém. Como é que é a separação silábica de armazém? Armazém. Beleza? Se eu pego essa palavra e flexiono no plural, o resultado vai ser armazéns. E na flexão de plural, a separação silábica vai ser armazéns. Tudo bem? Mas o que eu quero te mostrar é que a terminação de hífens vai ser a mesma terminação de armazéns. Então, o que acontece? A gramática da língua portuguesa, para resolver esse problema, criou mais uma exceção. Porque eu teria uma palavra que é oxítona, e uma que é paroxítona, com terminações iguais e as duas vão ter acento. Isso seria estranho. Por isso existe uma exceção. Quando eu tenho uma paroxítona terminada em N, como é o caso de hífen, como é o caso de ímen, como é o caso de pólen, sempre que eu tenho uma paroxítona terminada em N, se essa paroxítona for ao plural, o acento é retirado. Beleza? Se essa paroxítona for ao plural, o acento é retirado. Ou seja, hífen possui acento? Hífen possui acento. Hífens possui acento? Não, hífens não possui acento. Tá certo? Armazém possui acento? Possui. E armazéns possui também. Vem cá, vamos pegar outras situações. Pólen possui acento? Possui acento. Pólens possui acento? Não possui acento. Ímen possui acento? Possui acento. Ímens possui acento? Não possui acento. Se é uma paroxítona terminada em N, ao ir ao plural, o acento deve ser retirado. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, minhas amigas? Eu espero que sim, eu espero que tenha ficado tudo claro. Agora, obviamente, você quer fazer exercícios acerca deste assunto, certo? Certo. Vamos então praticar algumas questões? Vamos demais. Vem cá comigo na tela, por gentileza. Olha só o que nós temos aqui nas questões. Questão de número 1. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras que estão corretamente acentuadas. Ele quer só palavras que estão corretamente acentuadas, segundo a ortografia da língua portuguesa. Opa, então ele só quer palavras corretamente acentuadas, segundo a ortografia da língua portuguesa. Vamos lá? Aliás, oxítona terminada em A seguida de S. Aliás. Certíssimo. Também, oxítona terminada em em, devidamente acentuada. Certíssimo. Feiura. Feiura. Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram, o nome disso é hiato. Só que esse hiato está antecedido por ditongo e ele está na posição paroxítona. O acento foi retirado, então essa palavra está escrita de maneira correta. E bárbaro é uma palavra que é proparoxítona. Gabarito, então, letra A de amor. Vai comigo na letra B de baixinho. Fala para você assim, ó. Vamos olhar todas as opções. Vocês, eu tenho aqui uma palavra que é oxítona terminada em E seguida de S. Acentuada, correto. Enjoo, enjoo. Redobro de vogais, o acento foi retirado. Palavra escrita de maneira correta. Asteroide. De tongo aberto, O em posição paroxítona, assim como joia, assim como jiboia, assim como geleia, assim como europeia. Esse acento foi retirado, essa palavra está incorreta. A letra B, portanto, não serve. E pássaro, pássaro, é uma palavra proparoxítona. Então, a letra B tem como erro apenas a palavra asteroide. Letra C de casa.
Pós, palavra oxítona terminada em O seguida de S, devidamente acentuada, tudo certo. Vem, queridos, cuidado aqui, hein? Ó, o redobro de vogais. Redobro de vogais, o acento foi eliminado, então vem, não tem mais acento. Já é o meu erro aqui para que eu possa eliminar a letra C. Geleia de tongo aberto é em posição paroxítona, assim como europeia. Eu não posso manter esse acento, portanto, ela também está errada. E médico é uma palavra paroxítona, médico, está tudo certo com ela, mas vem e geleia estão errados. Pajé, palavra oxítona terminada em E, devidamente acentuada, então não há qualquer problema aqui. Tudo certo. Palavra armazém, armazém. Veja que a palavra é oxítona terminada em E deveria ser acentuada, ela não foi acentuada, por isso, errado. Bocaiúva, preste atenção aqui, ó. Bocaiúva. Existe um hiato? Existe. Esse hiato está em posição paroxítona? Está. Ele está antecedido por ditongo? Está. Então esse acento deveria ser retirado. Bocaiúva não tem acento, está errado. Trânsito é uma palavra para paroxítona, deveria ser acentuada e foi devidamente acentuada, então está tudo certo com ela. Mas a letra D, eliminada. Letra E. Mocotó, palavra oxítona, terminada em O, devidamente acentuada, tudo certo. Perdoou, não possui acento, mais esse redobro de vogais, portanto, essa palavra já foi eliminada, já torna essa alternativa incorreta. Joia, de tongo aberto O em posição paroxítona, perdeu o acento, então essa palavra está errada. E líquido, palavra proparoxítona, devidamente acentuada, tudo certo com ela. Mas perdoa e joia estão errados, gabarito, portanto, letra A, de amorzinho. Já colocamos aqui em prática um pouco do nosso conhecimento acerca deste assunto. Vamos seguir o baile? Vamos seguir o baile. Questão de número 2 fala para você assim, ó. Assinale a alternativa em que a justificativa para o uso do acento está correta e a palavra entre parênteses também está corretamente acentuada com a mesma justificativa do uso. A gente fica até com dúvida se esse enunciado é por uma questão de português ou de raciocínio lógico, mas vamos lá, o que ele quer de você? Primeiro, essa palavra precisa estar com o acento correto. Vai haver uma justificativa para o acento correto dessa palavra. E aí, logo na sequência, ele vai colocar para você uma outra palavra que está na mesma regra da primeira palavra. É esse o esquema, tá bom? Vamos ver então? Vamos ver então. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Queridos, palavra proparoxítona, né? Toda proparoxítona é acentuada. Ótimo. Ele disse que é proparoxítona, certo? Certo. Aí o otário vem e me aparece com paranoico. Primeiro que paranoico perdeu o acento. De tongo aberto O em posição paroxítona perdeu o acento. Beleza? Segundo, não é a mesma regra. Então já tá a letra A errada. Letra B. Imóvel. Imóvel. Paroxítona não terminada em A, E, O, em, ou melhor, terminada em L. Ele fala que é uma paroxítona terminada em L, beleza, delícia, gostoso. Dócil, aí a pessoa, não, Elias, mas dócil tá errado, né? Porque dócil termina em U. Porra, aí você me quebrou, hein, parceiro? Aí você me quebrou. Tá certinho, cara! Esse é o seu gabarito. Paroxítona terminada em L aí, ó. Delícia, delícia, gostoso. Letra C. Céus. Oxítona parou. Só você faz isso aqui? Céus. A pessoa, né, aprendeu a separar a sílaba batendo palma. Aí ela, céus. Não, faz isso com Elias, não. Essa palavra aqui, ela é monossílaba. Céu e véu, tua boca tem o véu. Não é véu, não, é mel, hein? Mel. E aí é mel com L. Não é mel com U, porque se fosse mel com U, aí seria meu. Aí a música do Belo seria meu, tua boca tem o meu, que maior sabor não há, que loucura te beijar. Sedução aqui nessa aula, hein? Olha lá, céus e véu estão na mesma regra. Só que essa regra não é de oxítona terminada em ditongo no plural. Que justificativa lixo. Isso aqui, meu amigo, é só um ditongo aberto. Beleza? É só um ditongo aberto, tá bom? Em posição oxítona, porque a gente falou que vai colocar dentro da mesma regra, tá bom? Astronômica. Astronômica. Proparoxítona, né? Com certeza. Aí o cara me chama de
Oxítona. Nossa, tem que ser bem bocoió para chamar astronômica de oxítona, né? E evidência, paroxítona terminado em ditongo, né? Evidência. Beleza? Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Superfície. Superfície. Ele fala superfície, paroxítona, terminada em ditongo. E aqui, ele fala para você que ela é uma palavra proparoxítona. Oh, que dó, hein? Ela é paroxítona terminada em ditongo, tá? Por um detalhezinho, você quase se lasca, porque série também é paroxítona terminada em ditongo, tá bom? 2, então, letra B de bola. Questão de número 3, ele fala para você o seguinte. Olha lá. A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de urgência para tratar do vírus na Guiné Equatorial, que já provocou morte de pessoas e obrigou o país a declarar alerta sanitário. Assinale a opção correta de acordo com as regras de acentuação gráfica. Simbora! Saúde, vírus e país são acentuados pela mesma regra. Nunca foi, porque saúde, ó, sa-u-d, regra do hiato. Vírus, paroxítona terminada em U seguido não de S, ou melhor, paroxítona não terminada em A-E-O-N. E país, regra do hiato. País e saúde até que estão na mesma regra, mas vírus não. Então, letra A, errado. Letra B. Urgência e sanitários são acentuadas por serem proparoxítonas. Olha lá, ele chamou de proparoxítona. Urgência. Paroxítona terminada em ditongo. Sanitário. Paroxítona terminada em ditongo. Serve de resposta? Não serve de resposta. Aí a pessoa já vira pra mim e fala assim, Elias, mas e as eventuais proparoxítonas? Eu falei pra você. Ter calma. Calma, amor. Tenha calma. Por quê? Cara, quando for para você saber colocar em prática esse conhecimento da eventual proparoxítona, a questão vai falar para você bem assim, a palavra tal tem o seu acento justificado com base em 2 regras distintas. Foi isso que a questão falou? Não. Então, se não foi isso que a questão falou, guarda esse conhecimento para você. Segura aí essa sua ejaculação precoce. Vem cá comigo, por favor, letra C. Saúde e país são acentuados pela regra do hiato. A gente já viu isso na letra A, certo, certo. Envolvendo as vogais I ou U. Gabarito, letra C. Letra D. Guiné, reunião e já são acentuadas por serem oxítonas. É a pessoa vem aqui, ó, Guiné, oxítona, delícia. Reunião, opa, delícia aqui, ó. Só que, meu amigo, são acentuadas. Essa palavra aqui, ó, tem tio, véi. Eu te falei que o tio não é acento. Não é acento. E já é monossílabo tônico. 3, ou melhor, letra E. Guiné e já são acentuados por serem oxítonas. Não, já não entra na regra das oxítonas e sim dos monossílabos tônicos. Por isso, errado. Gabarito, letra C de casa. Vamos olhar mais algumas questões. Olha só, 4. O emprego de acento na palavra memória. Ah, agora sim, ó. Agora vem cá. Agora vem cá. Eu prometi, não prometi? Prometi. Tá aqui, ó. Tá aqui. Desfrute, ame, beije, abrace. Nossa, uau, que delícia. Aproveita, cara. Aproveita. Goza. Você não tava querendo? Você não tava aí, eventual proparoxítona, eventual proparoxítona. Wilson! Chegou! Olha o enunciado da questão. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por 2 regras de acentuação distintas. Tá vendo aqui, ó? Isso, é isso. Isso que você precisa ver para você acionar essa caixinha de conhecimento dentro dessa sua cabeça. Se não for isso que você enxergar, esquece, velho. Eu tô falando, sabe por quê? Apesar do exagero, não é exagero não, tem gente que viaja na maionese mesmo, mas é porque às vezes, isso aqui quando caiu na prova, quando o SESC cobrou,
As pessoas, isso chama tanta atenção das pessoas que as pessoas acham que a acentuação gráfica é só isso aqui. E se esquece de todo o resto. A pessoa perde a razão de viver por conta de uma coisa dessa aqui. É igual do novo acordo ortográfico, a gente falou lá atrás. A pessoa, nossa, agora com o novo acordo ortográfico eu não sei nada de língua portuguesa. Puta que pariu! Mudou 0,05%. Você não sabe nada? Nada? Porra, aí não! Você não pode fazer isso comigo. Mas eu sei que quando muda, a gente fica assim... Qualquer um de nós ficamos paralisados. Nossa, a gente presta tanta atenção naquilo que muda que se esquece de todo o resto que é bom. Não tem aquela música do Zezé de Camargo e Luciano que fala assim, ó: muda de vida ou vai me perder. Quando ele fala muda de vida ou vai me perder, é porque ele tá olhando para aquilo que tem que ser mudado, mas se esquece de todo o resto. Porque existe algo para mudar, mas existe todo o resto. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando aqui? Não, é só porque eu já queria aproveitar e dizer para você que Zezé de Camargo e Luciano serão assuntos frequentes aqui ao longo deste curso. Mas a gente olha com tanta atenção para aquilo que muda, que se esquece de todo o resto. Então, quando a questão falar para você assim, ó, o emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas, aí você vai lá e gasta todo o seu francês e coloca memória. É uma paroxítona terminada de tom? É. Mas eu posso colocar memória como eventual para paroxítona? Posso. Então o emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Pode sim. E é por isso que esse item é certo e é neste momento que você vai começar a colocar em prática esse conhecimento que você tem acerca deste assunto. Se não, guarda. Se não, lembre-se, estamos falando só de paroxítonas terminadas em ditom. Para todos os outros casos, você viu nas questões anteriores. Você viu. Então, por favor, eu estou deixando para você bem claro, não me faz sofrer. 5. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justificam-se com base na mesma regra de acentuação gráfica, só se você tiver emmaconhadaço, porque em entrever é uma oxítona terminada em E, em pungência eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Então, é a mesma regra de acentuação gráfica? Não. Elias, mas são dois circunflexos, foda-se. O que importa aqui é justamente você olhar a regra e não o acento que está sendo empregado, beleza? 6. A palavra está, está, oxítona terminada em A, certo? Certo. Olha lá. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Queridos, está é a regra das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, N. 3 está na regra dos monossílabos. Primeiro você não consegue separar o 3, né? Vai ter alguém que vai falar, vamos separar 3 aqui, ó. 3. Poxa, brother, não faz isso não. É um monossílabo tônico terminado em S seguido de S. Elias, mas a ideia do seguido de S não é porque a palavra pode ter S ou deixar de ter S, como se fosse singular e plural, tipo mesa, mesas? Não. Mês já vem com S. 3 já vem com S. Tênis já vem com S. Pênis já vem com S. Ônibus já vem com S. Então vem cá, o acento de está na mesma regra de 3? Não, errado. 7. Vocábulos como sinônimo, rótulo, são acentuados por serem proparoxítonos. Ué, queridos, sinônimo é proparoxítono? É. Rótulo é proparoxítono? É. Então, tá tudo certo? Tá tudo certo. Que delícia, né? Segue. 8. As palavras família, auxílio e área recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Veja que agora ele falou em regras diferentes, não em regras iguais. Famílias, paroxítono terminado em ditongo seguido de S. Auxílio, paroxítono terminado em ditongo. Área, paroxítono terminado em ditongo. São a mesma regra, não são regras diferentes. Por isso, e tem certo ou errado?
errado. Beleza? Não são regras diferentes, são regras iguais. 9. As palavras penitenciário, carcerário, judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Ele falou agora a mesma regra. Vem cá. Penitenciário. É a pessoa Elias, ó a regra do hiato aqui. Ah, cagar, rapaz. Preste atenção. É a vogal A. É a vogal A. Paroxítona terminada em ditongo, tá? Carcerária. Paroxítona terminada em ditongo. Judiciário. Paroxítona terminada em ditongo. Então é a mesma regra? É a mesma regra. Item certo ou errado? Item certo. E por fim, as palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. Queridos, são 3 palavras monossílabas. Todavia, pó e só estão na regra dos monossílabos. Monossílabo tônico terminado em ó, beleza? Em contrapartida, céu está na regra dos ditongos abertos. Então é a mesma regra? Não. Item, portanto, errado. Beleza? Gabarito, então, da 10, errado. E desta forma, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, chegamos ao fim da parte de acentuação, mas não fechamos ainda ortografia, porque nos falta falar sobre hífen e fazer exercícios sobre hífen. Mas uma coisa eu já posso te garantir, tá? A acentuação é a parte mais importante da ortografia. É a que mais cai, tá bom? Queridos, um beijão, até daqui a pouco.